Isso não significa que haja uma causa separada e à parte de Deus. Significa que, quando aceitamos emoções negativas no nível da vida humana, também aceitamos a crença mundial sobre elas como uma causa de condições discordantes no corpo. Então, se persistirmos em nos apegar aos conceitos do mundo, podemos demonstrar apenas os conceitos do mundo. Portanto, devemos escolher hoje a quem serviremos. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre apegar-se aos conceitos do mundo. Dentro desses assuntos, mestre, você pode me responder como eu posso controlar o pensamento? Ô Gilson, aqui mais uma vez estamos diante de um assunto que requer uma aproximação inteiramente nova. Repare sua pergunta. Você pergunta como controlar o pensamento. Nós precisamos, antes de tudo, descobrir a verdade sobre esse que pensa. Quem é você, escute, como um pensador presente? Observe a pergunta: quem é você como um pensador presente? Qual é a verdade desse você? Qual é a verdade desse pensador? A crença comum em nós é a presença desse pensador que eu sou. Então, a ideia é você sendo o pensador, tendo pensamentos. Mas qual será a verdade desse pensador? Quando você tem pensamentos, você aparece como sendo o pensador desses pensamentos. Repare que é simplesmente assim que acontece. Quando pensamentos estão presentes, a sensação em você é de alguém, que é você pensando. Mas quando não há pensamento, aonde está você? Observe que quando você tem pensamentos, fica claro que você está ali pensando. Ao menos é assim que você sente. Essa é a sensação que você tem. Mas quando não há nenhum pensamento, aonde está você? Então repare o que estamos aqui investigando com você. Quando, por exemplo, pensamentos de tristeza, eles estão presentes, essa pessoa que é o pensador triste, aí está presente. Portanto, é a presença desses pensamentos de tristeza que faz surgir essa pessoa triste. Não é assim? Mas quando não há nenhum pensamento de tristeza, alguma pessoa triste surge? Existe algum pensador surgindo? Evidente que não. Então, repare uma coisa aqui básica para essa compreensão da sua pergunta. Você pergunta como controlar os pensamentos. Compreenda que a presença do pensamento traz a presença do pensador. Veja, não é o pensador que traz a presença do pensamento. É a presença do pensamento que traz a presença do pensador. Não é a presença desse que está triste sem pensamentos. É a presença do pensamento, a presença desse que está triste. Assim, o que é que nós temos aqui?
Nós temos que investigar a natureza do pensamento, que é a natureza desse você que pensa, desse pensador que é você. E a verdade sobre o pensamento é que não existe nenhuma separação entre o pensamento e o pensador. É a presença do pensamento que traz o pensador. O pensamento é a base para o pensador e não o contrário, como nós acreditamos. Então, quando você diz, quando você pergunta, quando você faz essa colocação, a colocação é como posso controlar os meus pensamentos? Aqui estamos diante de um equívoco, que é a ideia de que você vem antes dos pensamentos. Quando pergunta como eu posso controlar os pensamentos, é como se esse eu estivesse dando origem aos pensamentos. Esse eu sendo o pensador desses pensamentos, enquanto que, na verdade, o que temos presente é o pensamento. E a ideia de um pensador como sendo o controlador dos pensamentos. Portanto, aqui estamos diante de uma condição imaginária do próprio pensamento. É uma sugestão da própria mente dentro da sua ilusão. A mente em nós está criando a ilusão de uma identidade presente tendo pensamentos. Uma identidade presente podendo controlar os pensamentos. Essa identidade é o eu, é o pensador. Mas não há uma separação entre o pensamento e o pensador. Eles aparecem juntos. Quando o pensamento aparece, o pensador aparece. Portanto, a coisa para ser controlada, que é o pensamento, é o próprio controlador. Não há uma separação entre o controlador e a coisa para ser controlada. Não há uma separação entre o pensamento e o pensador. Repare como isso é fundamental. Aqui não se trata de algo que você irá constatar na teoria. Você precisa olhar de perto todo esse movimento de pensamento. E ficará claro que o pensamento traz a sugestão desse pensador, e não o contrário. Então, quando aprendemos a olhar para o pensamento, sem a ilusão de um pensador, o que ocorre com o pensamento? Essa é a pergunta. Quando você tem algum pensamento, quando ele surge, de imediato, isso porque desde pequeno você vem vivendo assim, quando surge um pensamento, de imediato, a ideia de um pensador aparece, que é esse eu, que é esse controlador, querendo se livrar do pensamento. Quando o pensamento é ruim, surge a ideia desse eu, desse pensador, desse controlador, que não quer controlar o pensamento de maneira alguma quando ele é um pensamento de prazer, quando ele é um pensamento agradável. Ou seja, nós estamos constantemente, examine isso aqui, com calma, nós estamos constantemente alimentando a ideia desse controlador, desse pensador,
desse experimentador de pensamentos, desse eu. Mas a grande verdade é que não existe nenhum pensamento sem o pensador. Não existe nenhum pensador sem o pensamento. Quando aprendemos a olhar para o pensamento sem colocar esse pensador, esse pensamento não se sustenta. Porque ele não cria o pensador, ele não cria o experimentador, ele não cria o controlador. Então, a sua pergunta é como controlar os pensamentos? Abandone a ideia de alguém no controle dos pensamentos. Quando você abandona a ideia de alguém que é o pensador, que é o controlador, o pensamento não se sustenta. O pensamento precisa desse elemento para o controle. Ele precisa desse elemento como experimentador dele para continuar presente. Assim, estamos aqui com você investigando com profundidade esta questão, que é a questão do eu, do pensador. Esse eu, esse pensador, que é o controlador, é o ego, esse mim, esta pessoa. Nós não precisamos viver na mente. Ou seja, não precisamos viver no modelo do pensamento. Há um espaço presente aqui e agora, sem o pensamento, sem o pensador. A constatação desse espaço de silêncio, de quietude, é a ausência do ego, é a ausência do eu, o que representa a ausência de todos os problemas linkados a esta condição psicológica desta ego-identidade, desse controlador, desse experimentador. E como podemos acessar isso? Tomar ciência disso? Tomamos ciência disso pela observação. Trazer para esse instante, para esse momento, uma atenção que apenas observa, que apenas constata, que apenas olha, sem interferir com o pensamento, ou com o sentimento, ou com a sensação. Quando isso está presente, esse espaço de silêncio, de quietude, se mostra presente. E nele não há mais esse eu. Quando não temos mais a presença do eu, não temos mais a ilusão desse pensamento, desse sentimento, dessa emoção para mim. Então, um espaço novo está presente, além daquilo que nós conhecemos nesta mente, com a qual temos familiaridade, na qual estamos vivendo. Nós estamos vivendo assim há milênios. Você tem 40, 50 anos, você tem 20 anos, mas a história da humanidade é a história da mente. Desta mente que está sustentando a ilusão da separação entre pensamento e pensador, controlador e coisa, para esse controlador controlar. Essa condição psicológica de vida do eu, de vida do ego, de vida desta mente egóica, é de problemas, de conflitos, confusões, sofrimento. Contato com a realidade do momento
É o contato da vida livre do pensamento e, portanto, livre do pensador. Seu natural estado de ser é livre da necessidade de se livrar do que não deseja. Seu natural estado de ser é algo completamente livre de desejar o que o pensamento diz que você precisa. O seu natural estado de ser é de completude. Nele não existe esse pensador, esse experimentador, esse controlador. Nós temos aqui o fim para o pensamento. Sim, nós temos o pensamento prático para lidar com assuntos do dia a dia, mas não temos o pensamento psicológico para lidar com essa pessoa que eu sou, nesta relação com você, como sendo uma pessoa para mim. Então, esse contato que está presente com ele ou ela, esse contato que está presente aqui com você, é o contato com a vida. Não é o contato de alguém com alguém, de uma pessoa com uma outra pessoa. Portanto, assim são os nossos contatos nesta relação, inclusive em nossa relação também com o pensamento. Não é mais a relação de um pensador. Então, o pensamento, ele é prático, objetivo, direto, para lidar com assuntos na vida. Mas não temos mais essa presença dessa memória psicológica para esse mim, para esse eu, para esse ego, que quer se livrar controlando pensamentos. É isso que estamos aqui trabalhando com você, apontando para esse estado divino, para esse estado de ser, para esse estado natural, onde o amor está presente, a liberdade está presente, a felicidade está presente. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, como me libertar da mente ansiosa e depressiva? Ô Gilson, a presença dessa mente ansiosa, dessa mente depressiva, é a presença desse movimento inconsciente, onde temos presente esse pensador, esse experimentador, esse controlador. A própria ideia de se livrar é algo que nasce desse pensador, desse controlador. Ele quer se livrar do que lhe causa sofrimento. Esse é o fator de ansiedade. Esse é o fator da depressão, da angústia, da raiva, do medo. Assim, todo e qualquer estado presente de sofrimento psíquico está presente quando o pensador está presente, o eu está presente, o ego está presente. Quando esse controlador, que se vê como um elemento separado do próprio estado e quer administrar isso, está presente. Portanto, quando você pergunta como me libertar, assuma a verdade desse olhar sem o eu, sem a ideia de alguém para se livrar do que é desagradável, ou apreciar e agarrar o que é prazeroso. A qualidade desse olhar sem esse fundo que faz escolhas, que assume posições de controle,
de rejeição ou aceitação é ter um contato com a experiência sem o experimentador, com o pensamento sem o pensador, com a sensação sem alguém nessa sensação. Então, algo novo ocorre, algo novo acontece. Então, nós temos o fim do eu, o fim do ego, porque há uma qualidade de percepção que não se confunde, que não se identifica com a experiência, porque não coloca na experiência um experimentador. Não coloca na sensação alguém nessa sensação. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do ego. Naturalmente, isso é o fim da ansiedade, é o fim da depressão, é o fim da angústia. Isso é o fim do medo. Você, em seu natural estado de ser, não carrega esses quadros psicológicos. Isso está dentro do modelo da mente condicionada, do cérebro condicionado, desta consciência egóica, que é a consciência pessoal desse mim, desta pessoa. Portanto, nosso trabalho aqui consiste em olhar diretamente para tudo isso. Isso requer esse aprender a olhar, que é o aprender sobre o autoconhecimento. Você não está sendo construído nesse aprender sobre o autoconhecimento. Aqui a percepção é da realidade, daquilo que aqui está presente, além desse você, desse eu. Então temos a ciência desse natural estado de ser, livre da ansiedade, livre da depressão, e livre de tudo aquilo que a mente, que essa mente egóica, que essa mente do eu, que essa mente em dualidade representa. Então se revela algo além do conhecido, além do pensamento, o seu natural estado de ser, que é a verdade de Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, de maneira espontânea, silenciamos nossas mentes, entramos no estado meditativo e temos uma facilitação incrível para compreender os assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.